Não podia deixar de receber você com a música da Terrinha, né? Minha conterrânea linda. Bem-vinda. Muito obrigada. Como é que você tá? Eu tô ótima. Quer dizer, eu criei um mantra para esse período. Tá osso, mas tá massa, mas tá osso, mas tá massa. Essa é baiana. Em resumo é isso. Maravilha. Essa é a Maratona da Transformação, hoje com a nossa querida Carla Menezes, conterrânea linda lá de Salvador. Vai falar sobre o tema direito sistêmico e o princípio da cooperação, um tema super show e atual, super importante para que a gente possa ampliar a nossa percepção, ampliar nosso estado de cooperação, digamos assim, de uma forma leve, orgânica, sem nenhum tipo de comprometimento ou peso, né? E essa queridíssima que eu amo de paixão, advogada sistêmica, consteladora, presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Salvador, e está fazendo um trabalho lindíssimo lá na OAB, com a galerinha, introduzindo todo esse conhecimento maravilhoso para os advogados, para os operadores de direito, na forma geral, em Salvador, interior da Bahia, e aí vai. Está viajando um bocado de lugar também, levando esse conhecimento lindo e maravilhoso. Hoje é a live de número 38, né? 38 lives consecutivas às 19 horas, diariamente. Brinca com o baiano. O baiano tá danado, tá vendo? E levando para vocês o melhor daquilo que é o pensamento sistêmico e dentro do pensamento sistêmico várias abordagens e perspectivas no campo das empresas, profissão, relacionamento afetivo, sexualidade, espiritualidade, direito, justiça sistêmica, justiça restaurativa. A gente teve aqui ontem o Egberto, que foi uma live maravilhosa, linda. Lembrando a você que essa live de hoje, todas as lives anteriores estão disponíveis no canal do YouTube lá do Instituto Luciano Alves, tá? E se você sente que essa live é importante para o coleguinha, amigo ou inimigo, tem um aviãozinho aí embaixo que você pode startar e convidar várias pessoas para que possam participar junto com a gente aqui hoje, tá? E é isso, vamos lá, a gente vai bater um papo com a Carla. Ela Vou começar que eu trouxe perguntas. Esse é muito show. Então, assim, eu fico com saudade desse sotaque, né? Esse sotaque, essa mulher, domingo eu estava falando com ela que eu fiz minha primeira feijoada, né? E aí, é claro, com receita da mamãe, a mamãe passou todos os passos a passo de como fazer a feijoada, ficou deliciosa. Ela me manda uma foto de um cozido maravilhoso que ela estava fazendo, que eu fiquei com água na boca, eu vou fazer cozido semana que vem. Eu vou te falar que foi o primeiro cozido da minha vida e eu arrasei. Tá? Sério? Eu fiz a minha primeira feijoada domingo, eu também arrasei, estava delicioso. Isso. Na verdade, foi um fake cozido. Aqui no Nordeste a gente chama isso, tecnicamente, de sobe e desce. Para quem não é do Nordeste, fica aí a lição. Ou seja, o que tem na geladeira e na despensa e na cesta de legumes disponível, você aproveita. Maravilhoso. Em resumo, adoro. Carlinha, a casa é sua. Vamos lá. Maratona da Transformação no ar, 27ª Maratona da Transformação. Você aqui hoje com a gente, com Direito Sistêmico e gerando tema Direito Sistêmico e o princípio da cooperação com a doutora Carla Menezes, lá de Salvador. Seja bem-vinda e vamos que vamos. Vamos lá. Então, muito obrigada a você mais uma vez pelo convite. Muito obrigada por referir a nossa irmandade Axé Babá. Axé Babá. Eu sou baiana da Gema, com muita alegria.
e sincero orgulho da terra que eu habito, que me acolhe. É, enfim, e eu me sinto totalmente baiana. Tem gente que não acha, mas eu nem ligo. Isso é uma ideia estereotipada de que a gente tem que ser de acordo com o que se supõe. E eu acho que isso é ótimo para começar a nossa conversa, porque eu também vim disposta hoje a aprender muito com você. Você já sabe, vou fazer um momento rasgação de seda rápido, que você é uma das estrelas da constelação da minha aprendizagem. Tem pessoas que eu sigo observando para aprender, porque reputo competentes, sérias, também eternos aprendizes, porque não tem receita pronta e terminada para o tema de constelações, né? Constelações são fenômeno, experiência viva. Então, eu confesso que me arrepio quando vejo algumas tentativas de encaixotamento das constelações. Uhum. Então, muito obrigada pelo convite, que me honra. Fico muito feliz de estar aqui com você. Já tivemos a experiência ao vivo e a cores, desejo que tenhamos outras. Eu fiz essa referência quando postei, a experiência na ESA, quando eu comecei a trazer o assunto aqui dentro para Salvador, a partir da advocacia propriamente dita, que é a minha profissão. Mestre, o que não me impede de me apropriar de tudo que eu acho que é interessante, que potencializa o meu resultado e satisfaz o meu cliente. Naquele momento foi tudo muito desafiador. Então, presenças como a sua e de outros colegas que eu pude trazer foram muito importantes para mim e para a validação do que eu vinha fazendo, inclusive para a minha própria tomada de força para seguir adiante. Então, especialmente por isso, muito obrigada. Gratidão a você. Também aproveito para dizer que o projeto que você criou, Constelação, eu desejo que ele se mantenha vivo, mesmo que por enquanto adormecido, porque ele foi belíssimo. Eu trago também para quem nos ouve aqui. Quando vi que o Luciano fez isso no Rio de Janeiro na época, eu telefonei para Luciano, fui super acolhida e fizemos aqui em Salvador, numa praça próximo de onde resido. E foi uma experiência belíssima e hoje o bairro colhe frutos visíveis daquela experiência de transformação. Que maravilha. Então, é isso aí. Vamos ao tema. Vamos que vamos. Eu quero começar dizendo isso. Eu trouxe isso para linkar com o que você postou hoje, tá? Uhum. O meu encantamento com as constelações tem a ver com o encantamento com as conexões ocultas, né? Uhum. Essa ideia de interrelacionamento sempre foi objeto de meu interesse, que terminou casando no direito com a ideia de tridimensionalidade, que é de Miguel Reale. Eu sei que a gente tem uma plateia aqui, eu suponho que não somente da área jurídica, mas também de outras áreas. Então, se por acaso eu falar juridiquês, vocês escrevem aí. Luciano vai me ajudar, porque ou eu presto atenção conversando e me divertindo, para que isso seja realmente prazeroso, se eu ficar prestando atenção aqui em tudo que está escrito, eu me atrapalho, tá? Então, eu já peço aqui para você. Então, eu trouxe esse livro, porque esse livro aqui, ele é um encanto. Uhum. Eu li esse livro há um tempo atrás, mas, na verdade, eu conheci Brené através do TEDx, né? Eu adoro os TEDx. Vira e mexe, eu vou lá, me inteirar de algo e oxigenar também o meu pensamento com as novidades de outras pessoas que também estão pensando e querendo transformar-se a si e ao seu mundo circundante. Então, eu trouxe isso aqui só para fazer festinha para você, porque você postou esse livro hoje. A Coragem de Ser Imperfeito. Show de bola. É um livro. E, na verdade, isso aqui é muito interessante para trazer hoje, porque quando eu decidi trazer as constelações para o direito, eu tive que enfrentar os meus fantasmas internos, sobretudo toda uma matriz de pensamento que não era originalmente a minha, porque eu descobri que o meu pensar já era sistêmico muito antes disso, e por isso algumas dores que eu sofria profissionalmente, mas eu estava encaixada e sigo ainda num contexto onde o pensamento ainda segue uma tradição de linearidade, de polaridade, de dialeticidade, de beligerância, de litigiosidade, blá, 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 blá. Então, isso aqui eu recomendo para todo mundo. Eu não ganho um conto de Brené, mas eu ganho muita felicidade para que as pessoas leiam e também se tornem vulneráveis para experimentar o fenômeno ou a técnica ou a ferramenta, como queiram chamar, das constelações, porque as pessoas se convencem da eficiência das constelações quando elas se propõem a experimentar as constelações. Se não, é só gogó, discurso, dogma, tese, e eu acho que isso pouco transforma. Eu acho que a experiência transforma mais, a experiência vivida, sentida,
do que o ouvir dizer, né? O ouvir dizer incentiva, mas a experiência vivida realmente ela dispara, pelo menos um princípio de transformação. Então eu trouxe esse aqui. E aí eu trouxe esse aqui, porque esse aqui é o que me faz dizer sim a convites como o seu. Isso aqui é uma pérola, foi de um sebo. Lê pra gente o título, porque tá... Lembro. O nome desse livro é O Senso de Responsabilidade na Sociedade. Eu achei esse livro numa livraria que eu frequento aqui em Salvador. Eu acho que foi R$ 5. Tinham 10 disponíveis. Eu comprei os 10 e decidi que eu daria para algumas pessoas, calmamente, que eu sentia que já tinham algum compromisso de responsabilidade na sociedade a partir do que faziam no mundo, certo? Então, assim, eu tive colega juiz que ganhou, colega desembargador que ganhou, colega médico que ganhou, uma colega terapeuta que ganhou, amigo que ganhou e por aí vai. Eu guardei o meu exemplar. E por que isso? Porque na medida em que eu me descubro responsável por mim mesmo, eu penso que eu começo a fazer um segundo movimento de também ser responsável por algo na sociedade em que eu me encontro. Então, a ideia, Luciano, de começar a falar de princípio da cooperação, incorporando as constelações, ela começou a pulsar dentro de mim por conta de chateação mesmo no meu cotidiano forense. Porque o incômodo e a agonia que geram o movimento, né? Enquanto está tudo flow, você não está preocupado. Então, o que aconteceu? Um dia eu dei conta e fiz, olha, se pela linha tradicional não há um movimento para cooperar, tem que haver algo que provoque nas pessoas, e aí especialmente me refiro a esses personagens, ou como chamam em direito, os atores sociais do processo, algo que movimente em direção às soluções. É claro que algumas pessoas acham isso uma utopia, mas eu não acho. Eu acho que utopia, o que não foi ainda materializado, tornado operável, né, e tal. Então, vou começar a fazer. E assim eu decidi já fazer o no ar, o seu convite aqui, e venham falando a partir dessa perspectiva. Até porque isso é processo civil puro, é processo civil aplicado. Então, se a ideia das constelações ainda parece abstrata para algumas pessoas, tá tudo certo. Então, pera lá que eu vou mostrar um caminho onde isso está dito dentro da regra, que é o Código de Processo Civil, porque um advogado, na minha cabeça, se ele se diz advogado, ele tem que entender de processo civil, senão é factoide. E aí, assim, eu não falo isso em nenhum aspecto de crítica pejorativa ou negativa, mas uma chamada de consciência verdadeira, né? Então, agora, quando eu dou aula, eu levo o código de processinho assim, eu refiro aos estudantes, aos colegas alunos do direito sistêmico na forma como eu leciono, diz, olha, se você não garante isso aqui, se você não garante a boa técnica processual, pelo amor de Deus, não fala de constelação, não mistura, para não desfazer um trabalho de formiguinha que vem sendo feito muito dedicadamente por muitas pessoas no Brasil. Então, é claro que essa minha fala, às vezes, ela levanta uma certa poeira, até no próprio meio onde eu estou inserida, né? Como presidente da Comissão de Direito Sistêmico aqui na UAB Bahia. A nossa comissão ela é estadual, então, em tese, ela tem competência em todo o estado da Bahia. Então, assim, eu tenho uma sorte de já ter algumas sucessões com presidentes que são pessoas extremamente dialógicas e que compartilham dessa ideia que eu trago de que o direito sistêmico desculpe aqui, mas eu vou lançar, tem que ser sem mimimi. Até porque o mimimi, ele seria uma invalidação da ordem da ajuda. Então, como é que eu faço uma boa ajuda, uma ajuda firme e amorosa, uma ajuda lúcida e tecnicamente sustentada no processo civil, ou no processo do trabalho, ou no processo eleitoral, ou no processo tributário, que já existe, sem ferir isso que já está posto. Então, eu firo a lei de ordem. Percebe? Então, assim, a graça de eu poder estar aqui com você hoje é porque eu sei que você sustenta com muita competência esses temas que a gente pode conversar aqui. Inclusive, trazendo nesse diálogo do direito, da psicologia, da neuropsicologia, da neurociência,
da comunicação não violenta, da presença para garantir o que eu já tenho, que não é tão ruim. Eu ainda digo, eu não acho o direito ruim, eu nem acho lei ruim. Agora, o que faz com o direito? O que eu faço com o artigo da lei? O que eu faço com o recurso que o processo democrático me garante para me insurgir contra uma decisão que me é desfavorável? Eu escrevo demais para confundir o meu colega? Eu coloco ali trocadilhos de palavras para induzir o julgador em erro? Então, assim, é sobre isso que eu gostaria hoje de conversar com você, especialmente te ouvindo e também provocando uma riqueza aqui sobre um aspecto que essa semana me ocorreu, porque eu vi uma nota pública das minhas colegas aqui na OAB Bahia que representam os segmentos da advocacia das mulheres, né? E na hora que eu li, eu tive, assim, um súbito de escrita e escrevi um texto. E na hora que eu escrevi o texto, eu coloquei assim, olha, que na medida em que eu estou falando isso ao vivo, paciência, eu sustento as coisas que eu digo, você me conhece e as pessoas que estão próximas a mim também. Na medida em que eu digo e refiro que a advocacia é substantivo feminino, a advocacia, e o poder judiciário é masculino, eu comecei a minha digressão e a minha reflexão a partir dessa situação. Em que medida, por exemplo, eu como advogada e a classe advocatícia se coloca com pouca força, e aí a gente vai falar depois, eu quero que você fale sobre impotência, potência e prepotência. Isso é muito interessante a gente falar aqui, sabe? Porque as pessoas confundem a força com a briga. E não é nada disso, você quem vai falar sobre isso aí não vai ser eu. Então, assim, na medida em que eu vejo a advocacia nessa crise de agora da pandemia, tensionada por conta de uma série de decretos, resoluções, medidas que vêm de executivo, de judiciário, vamos falar de judiciário. Aí eu reflito como é que é a relação da advocacia com a advocacia, a deusa Têmis, que é feminino, né? A mãe, porque quem ajuiza a ação é advogado. Eu às vezes brinco e digo, vem cá, se a gente fizesse uma greve à la Gabriela, né, Jorge Amado, não vamos ajuizar a ação por X anos. Como é que ficaria? Ah, os juízes iriam adorar. Sim, mas se acabassem as ações, não ia ter necessidade de juiz, porque não ia ter mais ação para julgar. E eu falo isso como uma provocação, mas uma provocação para uma escalada de consciência, para que haja essa equanimidade desejada dos participantes do processo. Porque eu ouço colegas que dizem, eu me esforço e o juiz fulano não faz nada. Aí eu pergunto, se esforça? Não que eu questione, apenas provoco. Pode melhorar em quê? O juiz fala que está sempre sobrecarregado. Mas não é bacana? Isso não dá poder? Isso não chama atenção dizer que está sobrecarregado? Então, assim, nós crianças infantes, né, estamos como nesse processo? Em que medida, pelo menos, nós podemos cooperar para sair um pouco desse estado e avançar um nível que seja nessa consciência de cooperação para que todos ganhem algo? E aí eu deixo com você aí essas minhas reflexões para a gente começar a nossa brincadeira. É uma perspectiva muito nobre, na realidade, porque isso é um desafio nessa área como qualquer outra área, né? A gente tem uma tendência muito grande de olhar para o umbigo. Isso não é uma característica predominantemente da nossa criança, adulto-criança, que estabeleceu o movimento de não conseguir ancorar, digamos assim, a nossa história de um lugar mais orgânico, mais tranquilo, né? O que a gente percebe é um movimento da olho por olho, dente por dente, onde a gente vai simplesmente olhar para uma parte da história. E essa parte da história é aquilo que eu acho que está certo, né? Aquilo que eu estabeleço como movimento de estar certo. Isso é interessante porque o pensamento sistêmico traz a consciência para o operador de direito, que atua dentro da atitude de posicionamento sistêmico,
de que ele é uma parte e que todos são partes importantes no processo, né? Que todos, de alguma forma, têm que estabelecer o movimento de fazer o seu melhor para que tudo flua de uma forma linda e maravilhosa, digamos assim, né? E esse é um movimento que a gente encontra um desafio, inclusive, dentro de cada um de nós, por exemplo, né? Porque direito sistêmico, na minha concepção, ele tem um nível muito concentrado naquilo que é o autoconhecimento do meu sistema e da minha história. Consequentemente, eu vou estabelecer um movimento de compreender melhor um sistema que vem como o sistema judiciário, como o sistema do meu cliente, o sistema do promotor, o sistema de... E como isso, dentro do conceito que a gente conhece hoje, está totalmente fragmentado, cada um dentro do seu orbe, né? Cada um dentro do seu movimento, da sua caixinha, o diálogo ele desaparece, ou seja, a cooperação também desaparece, porque eu sou simplesmente motivado por uma ação que está lá escrito da forma como você falou, com palavras bonitas para confundir ou não confundir, blá, 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 blá. E isso remete a um processo de mais um esforço para quem tem esse nível de pensamento sistêmico, né? Para que não se corrompa também. Porque tem esse detalhe, porque chega um momento que você precisa estabelecer um processo mais consciente de onde você está indo, até onde você pode chegar, porque cada uma dessas partes que deveriam estar unidas em prol de algo maior, elas estão fragmentadas e, consequentemente, elas não estão atentas a um olhar diferente, a uma possibilidade diferente, né? E o princípio da cooperação, ele começa quando eu estabeleço um movimento de olhar essencialmente para a minha história, a partir da minha criança. E, consequentemente, eu vou cooperar comigo, vou cooperar com o meu sistema do meu lugar. Consequentemente, todos os sistemas lá fora vão ter um nível de percepção da minha história, mesmo que eles não conheçam isso, porque isso é uma ressonância, isso é um campo de ressonância, né? E isso estabelece um movimento maior de podermos dizer que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que cabe a cada um de nós conduzi-lo de forma leve, inclusive, né? Ou seja, reconhecendo de que o outro tem o seu tempo, de que esse sistema tem um tempo para rever alguns processos que hoje são da forma como são, porque perceba que os meios adequados de solução de conflitos, eles estão, de alguma forma, tomando um corpo, né, dentro do judiciário, de uma forma geral, através dos operadores de direito, e estão, de alguma forma, estabelecendo um movimento mostrando que o direito e o judiciário pode e deve ser 100% humanizado. Ou seja, e isso parte do lugar do adulto que compreende que a cooperação é essencial para o sucesso de qualquer organização, de qualquer modelo de trabalho, né? Então, esse tema que você está trazendo hoje, ele é um tema super importante porque nos coloca para refletir, não no lugar da criança, porque a criança ela não coopera, a criança ela quer o brinquedo dela, ela quer o espaço dela, né? Ela quer disputar, ela quer ela gera conflito. O adulto não, o adulto ele coopera, o adulto ele facilita, o adulto ele compreende o lugar do outro, respeita o destino do outro, né? Por quê? Porque ele já passou pelo processo do autoconhecimento pessoal e assim ele pode estabelecer um campo de direcionar histórias de um lugar leve. Isso é essencial. E esse tema é super essencial, gente linda. A Carla está trazendo uma abordagem dentro do conceito do direito, da advocacia sistêmica, aplicado ao movimento do pensamento sistêmico, o pensamento sistêmico aplicado ao direito, porque é uma via de duas mãos, né? Vai e volta, e isso gera um movimento eu sempre falo que o operador de direito, ou qualquer ser humano que tiver o conhecimento do pensamento sistêmico na veia, né? Ele vai ser um ser humano, consequentemente, qualquer coisa que ele escolher fazer, diferenciado, não de melhor ou pior, mas no nível mais humano da história, né? Porque ele vai se ver como uma parte, né, que reflete e que é refletido o tempo inteiro como corresponsável das suas atitudes, dos seus movimentos de intenções, porque eu fico imaginando que um juiz, um promotor, um advogado, um médico, um psicólogo, seja lá o que for, não importa,
é quando ele gera um movimento de uma ação. O quanto isso se desencadeia para muitas histórias. E a gente sabe que quando acontece um processo como esse, aquele ato que gerou um dano muito grave em um determinado sistema, aquele juiz, por exemplo, passa a pertencer ao sistema daquela pessoa que se sentiu prejudicada, e aquela pessoa prejudicada passa a pertencer ao sistema do juiz, por exemplo. Então, isso é muito forte. Eu queria trazer algo. Eu vou trazer logo isso aqui, porque as pessoas ficam perguntando, né, para mim, perguntam para você. Sempre assim, eu tenho um problema na minha vida pessoal, eu tenho um problema na minha vida profissional. A partir da perspectiva das constelações, né, do que a gente chama de pensamento e prática sistêmica, postura sistêmica, né, muitas vezes uma coisa repercute na outra, né? Então, é claro que dentro da minha vida pessoal eu posso perceber o problema num aspecto, e esse mesmo problema, ou questão, ou conflito, na minha vida profissional se revela com uma outra roupagem. Mas se a gente parar para olhar com olhos de ver, eu adoro essa expressão, olhos de ver, ouvidos de ouvir, e tiver esse empenho de ir se auto-observando e descascando a cebola, fatalmente se encontrará uma raiz única para toda essa reverberação na vida como um todo. Né? Então, eu sempre fico com isso aqui próximo, tá? E o que eu quero trazer a partir do que você diz? Um outro aspecto. Costumeiramente, quando a gente estuda, faz formação, a gente faz as nossas rodas e tal, a gente ouve, e vou falar como uma ponderação, e não se trata de não me comprometer com o que eu digo, porque eu sempre me comprometo com o que eu digo, e sustento o que eu digo, mesmo que seja para depois desdizer, porque eu refleti mais profundamente, eu fui ler, enfim, naturalmente, porque o processo de pensar ele é dinâmico, ele não é estático, é que as pessoas que se aproximam da área do direito, eu acho que é pertinente a gente falar sobre isso aqui, especialmente por conta do princípio da cooperação, elas têm, às vezes não, elas costumam ter no seu sistema anseios de vingança, anseios de compensação por justiça. E justiça é valor, né? Justiça é valor. Justiça não é um conceito rígido. O que é justo hoje, em 2020, pode ter sido injusto em 1900. E vai ser uma letra morta em 3000, tá? Então, eu gostaria que a gente também falasse um pouco sobre isso. E por quê? Porque quando eu estou conversando, ou dando aula, ou atendendo, e que eu encontro um jeito de abordar esse assunto, isso costuma ser muito útil. Eu chamo isso do processo do desapaixonamento. E aí eu falo paixão, o fervor da emoção. Não é paixão romântica, não. É o fervor da emoção. Então, o processo de desapaixonar é como se fosse um descascar das emoções para olhar para a emoção, que é a emoção primária, o que é que está acontecendo ali. E isso é muito importante. Eu vejo a dificuldade que nós temos como advogados de, a contenção, que é o tal da presença para eu respirar, peraí, para eu não sair correndo e me aliar ao cliente, porque o que resulta depois, pessoal, é processo durando 20 anos, processo durando 15 anos, processo durando 10 anos, e processo que dura 10 anos, 15 anos. Isso aí é violação do princípio da duração razoável do processo, que está dentro do Código de Processo Civil, que é uma lei. Então, Luciano, eu gosto sempre de falar, conversar, dialogar, lecionar sobre direito sistêmico, amarrando ao que a gente tem, eu chamo de direito posto, direito positivado. Então, eu digo assim, por exemplo, eu criei isso aí. Olha, pensem em constelações e leis sistêmicas como direito natural. É o imutável dentro do mutável, tá? E pensem em direito positivado, porque a gente aprende assim na faculdade. Você sempre esteve próximo da área jurídica, você foi um grande apoiador do trabalho de Eunice, as pessoas, se não sabem, eu falo isso com muita alegria. Eu fui a vocês em Florianópolis, lá, né, em 2000 e sei lá quando, para me sentir pertencida, vista, amada, querida, que eu não estava indo tão de encontro assim ao que eu acreditava importante e verdadeiro.
E eu via como você estava próximo daquela realidade e conhecia a linguagem de uma forma muito tranquila. Então, o que eu quero dizer com isso? É esse diálogo também que é importante. Porque essa integração, eu acho que ela favorece a cooperação. Então, eu não estou escolhendo as constelações e escolhendo o direito, não é isso. Ou o direito sistêmico, eu não necessariamente preciso ser constelador ou fazer constelação dentro do escritório para um cliente. Tem que ter cuidado, até para saber se é isso mesmo que a pessoa quer, não somente porque isso está na ordem do dia. E está na ordem do dia pela eficiência do resultado que traz. Apenas por isso. Então, voltando, para eu te passar o bastão, essa necessidade aparece nos trabalhos de campo. Quando fazemos os trabalhos envolvendo advogados, aparece muito isso, essa necessidade de compensação do sistema próprio de cada um. E as alianças que acontecem nas dinâmicas de advogados com clientes, de juízes com partes, o que compromete o princípio da imparcialidade, mas juiz é gente. Gente! Advogado é gente, servidor é gente, oficial de justiça é gente, né? Então, assim, isso é uma dança. Eu chego num cartório hoje em dia, claro que agora, né? Sempre trabalhando na presença, respirando no rara. Eu chego no cartório e me dou a observar, assim. Então, eu vejo, às vezes, assim, a luta, né? Cada qual defendendo o seu feudo particular. Eu queria, então, que você falasse um pouco sobre isso, porque isso gera o que a gente chama de emaranhamento, né, dos advogados com os clientes, e isso inviabiliza a cooperação, porque isso polariza as coisas. Se a gente pensar na história do direito lá atrás, a gente vai ver que isso começou com o masculino de uma forma muito forte, né? Essa questão do aspecto masculino, é por isso que a gente fala que o direito tem uma correlação inicial, né, de processo dentro do inconsciente coletivo, de quem trabalha com o direito dentro desse masculino que é muito forte. Muita gente que está no direito, ou que já teve no direito, tem um nível profundo de buscar justiça, de reparação diante do seu próprio sistema. Então, eu tive um pai que bateu a vida inteira na minha mãe e eu me torno advogado e vou trabalhar na área da advocacia da família e vou simplesmente defender todas as mulheres que apanham, né? Digamos assim. E é uma ressonância muito grande, porque vão aparecer muitos clientes com dinâmicas muito parecidas com a sua própria história. Então, se você não toma consciência disso, o que acontece é que você vai dormir na sua cama levando aquele cliente junto com você. Se é que você vai dormir, porque você vai ficar totalmente identificado através daquele cliente com a intenção de compreender o seu próprio sistema, né? E quando a gente fala, eu sempre brinco que dentro do direito sistêmico, boa parte de quem está lá busca justiça pelo pai, ou na direção do masculino, porque é pela história desse masculino iniciando o princípio do direito. E é impressionante porque quando você vê um caso muito emaranhado, não é só porque está emaranhado na justiça, né, especificamente, pode ter certeza que tem um dedo do advogado, ou seja, tem o campo do advogado, tem a história do advogado, junto com aquele cliente estabelecendo o movimento. Porque eu já fui cliente, conheço muitos advogados e sei o quanto muitos casos poderiam ser mais fáceis, digamos assim, de serem resolvidos se não fosse por uma questão de posicionamento do advogado que tem um nível de conflito, né? Litigante. Então, esse é um movimento interessante porque nos coloca distante da cooperação mesmo, nos coloca distante do movimento do diálogo. Por quê? Porque isso traz uma referência muito forte de que se eu me vejo como operador de direito desintegrado, ou seja, não reconhecendo aquele sistema do meu cliente como um princípio que faz parte daquilo que sou eu mesmo, né? Que é minha história também, eu estou totalmente distante daquilo que é uma resolução saudável. Porque é impressionante, é impressionante. Você falou em juízes, eu tenho vários casos para contar de juízes, por exemplo, que
um juiz lá de, não vou dizer o estado, né? Mas assim, ele me procurou para poder constelar um caso que ele estava com dificuldade de julgar, né? E que estava mexendo muito com ele, ou seja, um caso de um cara que foi preso era piloto de avião, o avião caiu cheio de cocaína dentro, o cara tinha 23 anos de idade, estava preso, ele teria que fazer o julgamento desse cara, e isso estava incomodando demais esse juiz. E quando ele se deu por conta, foi muito interessante, ele lendo o processo, e ele se deu por conta, mas não tomou consciência. Ou seja, o motivo que o cara levou para o fato de ter pilotar um avião com cocaína foi que ele queria pagar o tratamento de câncer da mãe dele. O juiz leu isso, né? E aí, na constelação dele lá, que ele pediu para olhar o caso especificamente, eu perguntei para ele, fulano, você teve alguém do seu sistema que morreu de uma morte muito forte, dolorida? Ele falou assim, a minha mãe. Minha mãe morreu de câncer e eu não tinha uma relação muito boa com ela, eu não me senti disponível para estar com ela. Então, aí quando ele compreendeu que o que estava dificultando ele de gerar um movimento da prática dele era que aquele jovem o sistema daquele jovem estava mostrando para o juiz que o jovem pagou com a liberdade dele para pagar o tratamento da mãe e ele, com todas as possibilidades, não conseguiu estabelecer esse movimento, né? Isso mexeu com a cabeça desse cara impressionantemente, porque é assim... Foi tragado, né? Foi tragado. Um outro juiz que, sentado no chão, olhando para mim, chorando e dizendo assim, cara, agora eu compreendo que várias vezes eu julgava o meu pai. Era o tipo de juiz que dizia, os advogados falavam assim, caiu lá naquela vara, esquece, perdemos. Você mesmo certo está errado. Então não fala nada, porque é melhor não falar nada. Porque o cara era muito rígido com os homens, né? E ele chorando no chão falou, cara, eu tive uma infância onde meu pai era alcoólatra, eu me metia na frente, ele me dava porrada na minha mãe, quebrava tudo. Eu me tornei advogado, depois me tornei juiz da vara de família e julgava todos os homens porque eu não conseguia julgar o meu pai. O cara chorando muito. Então a gente está suscetível, independente do lugar que a gente se encontre, a essas dinâmicas. Por quê? Porque enquanto não tomamos consciência do nosso lugar, daquilo que motivou a fazer aquilo que fazemos, a trabalhar naquilo que trabalhamos, não vamos estar imunes a esses processos. E isso é muito comum mesmo. Eu posso te contar aqui vários cases que eu já atendi e que atendo de situações muito parecidas. Impressionante. Eu quero compartilhar com você o seguinte. Quando, enfim, eu resolvi apresentar para ela o projeto para a criação do grupo de estudos e práticas sistêmicas, eu já tinha alguma clareza sobre que a constelação ela entraria para um bom serviço para a advocacia. Eu tinha essa clareza porque eu tinha passado pela experiência, né? Eu fui conhecer as constelações porque eu sou curiosa, eu acho que direito tem uma piadinha sobre o amor, né? Que diz que o amor se acha. Aí depois os outros sentimentos vêm dizer assim, meu irmão, você não dá conta de existir sozinho, não. Aí vem a fraternidade, a amizade, o tesão, enfim, né? A lealdade, a alegria. Aí vem todo mundo para junto do amor para dizer assim, ó, de galera, você vai melhor do que você sozinho. Eu sempre entendi que direito é ciências sociais. Então, direito tem que dialogar com sociologia, antropologia, filosofia, psicologia, serviço social, até com matemática, porque é importante ter estratégia para advogar. Eu aprendi isso na faculdade. Por sorte, tive bons professores. Os que não foram bons, eu tratei de remendar depois. E é isso que tem que fazer. O professor não foi bom, não critica não, vai para os livros, acaba o drama. Então, corre para outro professor, procura outra disciplina. Então, o que acontece? Naquele momento, quando eu dei conta, eu falei assim, nossa, esse negócio me ajeitou numa série de coisas importantes por dentro. Então, isso vai ser útil na minha vida real. E claro que a minha vida real tem várias vertentes. O meu eu mãe, o meu eu namorado, o meu eu filho, o meu eu amiga, o meu eu
O meu eu, sei lá, professora, advogada, o meu é o tudo. Quem Carla é e os meus diversos, as minhas personas no mundo. Então, quando eu resolvi fazer isso, eu lembro que eu costumava dizer, agora já passou um tempo, eu não tenho falado mais isso, mas acho que agora vale a pena. Eu dizer, olha, eu não sou essa pessoa tão magnânima, não. Eu resolvi fazer essa tarefa porque eu não tô com paciência para essa confusão com os meus colegas na mesa de audiência. Porque como eu advogo, Luciano, eu vou para a mesa de audiência, né? Então, assim, você fazer uma audiência com um colega que não está bem preparado, é uma atrapalhação na vida. Quantas vezes eu fazia uma audiência que o meu colega não tinha se preparado adequadamente e eu não estou aqui para criticar os meus colegas, porque eu sou advogada, mas eu posso ter lealdade saudável aos meus colegas e não lealdade emaranhada, para não ver o que está patente e visível como uma conduta que não é cooperativa. Então, eu lembro que eu dizia assim, ó, cheguei na justiça, eu quero ir para casa almoçar com minha filha. Então, assim, não me faz uma audiência sem se preparar, não, porque a audiência fica atrapalhada. Não sabe qual pergunta vai fazer, o juiz não sabe para que lado vai. Então, eu acho que isso é um desserviço. Então, na medida em que cada um vai se apropriando do que pode já fazer, sabe, para mim, psicologia profunda. Então, se eu posso fazer um pouquinho que seja melhor, aí eu vou pegar o livro de hoje, que é o da vulnerabilidade, né? É claro que tem que ter essa coragem aqui, porque todo mundo é imperfeito. A ideia de perfeição, a ideia de que o juiz é só quem pode decidir algo, isso vai enfraquecendo a categoria, a advocacia. É claro que há um movimento bacana que veio de lá, a partir da decisão do CNJ, da resolução 125, mas assim, eu acho que a gente ainda pode fazer mais. E eu sou prospectiva, né? No Poliana Mulher, depois de velha, ainda tenho esse desejo de que a gente pode fazer uma mudança, mas essa mudança, ela não é no discurso, não é só dando aula ou criando comissão. Ou não é só dizendo que agora são as práticas colaborativas, agora as constelações, agora a mediação. E cadê o diálogo entre essas diversas instâncias de conhecimento para que o resultado aconteça? Porque o que a gente quer, na verdade, é ser feliz, contanto que, né, não seja imoral, nem ilegal, nem engorde, é o que a gente deseja. É. Então, esse aspecto também eu quero compartilhar com você aqui, dessa dialogicidade, para que nós sejamos capazes de romper os nossos próprios muros em favor da cooperação. Porque a cooperação, ela é princípio. Esse Código de Processo, ele é o primeiro que foi construído com quase toda a formação de advogados na base, né? Então, assim, o princípio da cooperação é a pedra fundamental desse Código de Processo. Isso é resultado do que diz a Constituição Federal. Então, assim, se a gente pensar dessa forma, é como se houvesse sabe quando você vê alguém que você aprecia, você arruma a coluna, você se ajeita assim para parecer bem apresentável? Então, é essa lógica que eu começo agora a articular para começar a transmitir, a compartilhar com os meus colegas, né? Meus colegas de todas as áreas, né? Sim, porque eu aprendo muito quando eu estou aqui com você, quando eu estou com os colegas dando aula, quando eu estou com os clientes e ouço os relatos deles. Então, essa cooperação, na verdade, se a gente colocar isso como uma realidade possível, a gente vai começar a fazer uma jornada em direção a isso. Então, quando eu decidi começar a falar de direito sistêmico e princípio da cooperação, foi com essa intenção clara. Então, assim, vamos trazer isso para o concreto, porque o princípio da cooperação está lá na lei, na Constituição Federal, está lá no Código de Processo, né? O Código de Processo já prevê que os métodos são mediação, conciliação e outros, porque o legislador ele foi criativo, ele não podia engessar. Se amanhã criarem uma outra coisa que ainda não está servida, tá? Então, assim, essa marcha em direção à cooperação. O que a gente pode fazer? E eu queria que você trouxesse, então, os aspectos da neurociência, porque a nossa plasticidade mental. Se nós, um dia, na nossa gregariedade, nós não tínhamos poder judiciário instituído como nós temos hoje. Vamos remontar na história antiga. Nós brigávamos, chamávamos o líder lá da nossa comunidade, alguém mais velho, de sabedoria ilibada, conduta proba, para ajudar no processo decisório. Isso é o típico processo decisório via mediação.
o mundo foi se tornando complexo, surgiram instituições. Então, o que é que a gente pode fazer em termos de postura e mudança de padrão neurológico para que a gente comece a viabilizar a cooperação? Esse é um Eu adoro processo, esse assunto. esse é um processo passo a passo, porque a gente está enraizado em muitas crenças, e são crenças que não começaram hoje, né? Começaram há muito tempo. É como se a gente ligasse a nossa tomadinha do nosso inconsciente, da descarga neuronal, né? Vai ligando as tomadinhas dessas informações que a gente chama de arquétipos, né? E também das experiências humanas, e vai potencializando isso a partir daquilo que é uma reprodução de comportamentos que vai gerando um movimento de nos conduzir sempre para o mesmo caminho, sempre para o mesmo resultado. E isso acontece, essencialmente, porque desde o ato da concepção, gestação, nascimento e primeira infância, a gente é nutrido essencialmente e aprende muito sem tomar consciência das experiências que a gente vive. Então, neurologicamente, a gente está dizendo que eu não tenho a minha capacidade, ou seja, o meu aspecto cerebral estabelecido como o nível de consciência para aquela experiência, e aquilo apenas fica dentro do meu inconsciente, dentro de uma memória celular, e fica mais fácil eu me corromper, digamos assim, e estabelecer um movimento de seguir um fluxo, que são as histórias do meu sistema familiar, que são as minhas histórias que eu vou desenvolver nas minhas relações de primeira, segunda e terceira infância, e assim sucessivamente, né? A gente tem um nível muito forte de acessar, por exemplo, o nosso sistema límbico. Dentro do sistema límbico tem a nossa amígdala. A amígdala é responsável por essa troca de emoções internas e externas. E quando ela dispara, ou seja, todo o corpo entra em alerta de sobrevivência. E aí a gente vai gerar um movimento de produzir mais cortisol, que é o hormônio do estresse, adrenalina, vai aumentar a quantidade de açúcar no sangue. E esses hormônios, quando o sistema límbico dispara, ele deixa de produzir outros hormônios essenciais que têm a ver com respeito, amor, cuidado, serotonina, ocitocina e outras coisas importantes. Então, esse movimento é uma desconstrução que começa olhando essencialmente para aquilo que são as 4 fases essenciais que eu chamo, que é concepção, gestação, nascimento e primeira infância. Todos os movimentos que nos conduzem para a vida após primeira infância, por exemplo, nos coloca diante da vida olhando para essa fase essencial, que é a fase onde a gente passou por muitas experiências e não compreendeu, simplesmente viveu a experiência. E aí que a criança, segundo a psicologia, ela se torna totalmente leal ao sistema. Para você ter ideia, com 3 meses na criança dentro da barriga da mãe, ela começa a produzir na baía de mielina os neurotransmissores, tanto do sistema nervoso central quanto da coluna. E é interessante que quando a criança, lá para as tantas, começa a mexer, por exemplo, é quando a mãe, às vezes, se lembra que essa criança está ali. E, geralmente, ela está dentro de uma emoção totalmente não amorosa, digamos assim, porque ela está vivendo muitas coisas ao mesmo tempo. E quando a criança mexe, a mãe lembra, gera uma emoção específica para nutrição da criança. Naturalmente, o útero para de bombear sangue, o útero fica frio, isso é científico, né? E a criança se encolhe, ela vai ficar encolhida, bonitinha, engraçadinha, porque ela está se nutrindo ali de cortisol, adrenalina, de vários hormônios e neurotransmissores que são nocivos e estressantes para o corpo, né? E isso gera uma cronicidade. Imagina que essa criança um dia já vai nascer totalmente estressada. Por isso que a gente gera um movimento muito forte de adoecer, principalmente no sistema respiratório. Muita criança fica gripada, desenvolve uma série de sintomas no sistema respiratório, alergias alimentares, tudo isso conectado ao princípio inconsciente daquilo que faz com que ela se nutre inconscientemente desse sistema maior chamado pai e chamado mãe. Então, essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque hoje você vê que os meios adequados de solução de conflito está aí mediação, conciliação, arbitragem, comunicação não violenta, justiça restaurativa, pensamento sistêmico, constelação familiar, cada um segurando a sua bandeira, né? Cada um coopera-se muito mal, inclusive dentro do próprio sistema de cada um, e cada um dividindo-se dentro desse movimento maior chamado meios adequados de solução de conflito,
onde quem faz mediação não gosta de quem faz constelação. Quem faz constelação não gosta de quem faz arbitragem. E aí vai pulando de galho em galho, essa briga desgraçada, ninguém coopera com nada, e aí fica um bocado de gente lá despreparada, na realidade. Peguei meu bastão da fala. Fazendo um bocado de coisa que é loucura. Eu só faço observar e respeito o movimento, sabe? Porque muitas mediações, conciliações e processos que estão acontecendo no judiciário, por exemplo, poderiam ter um outro nível de resultado se as pessoas não tivessem esse nível da prática da cooperação. Se eles cooperassem entre si, reconhecessem que cada ferramenta dessa é essencial e importante diante da bomba que é um sistema judiciário, uma bolha que é o sistema judiciário hoje, estariam tendo um nível de humanização mais adequado, digamos assim, entende? É louco isso. Eu vou pegar o bastão de fala aqui, restaurativo, e vou compartilhar com você algo que me chama a atenção e que, quando é possível, eu gosto de apresentar uma fala, eu vou aspiar humanizada, porque, assim, eu não concebo o direito que não seja humanizado, porque é feito por humanos, né? No dia que for feito por ETs, então vai ser direito pesado. Então, para mim, tudo é humanizado. Inclusive, eu tenho restrições dessa palavra, embora eu entenda o que se quer provocar com o uso dela. Então, não faço uma crítica negativa. O que eu quero chamar a atenção é para a gente tentar, de alguma maneira também, usar as palavras com uma cautela para que a nossa fala ela não seja um contraponto ao que a gente está pretendendo fazer. E muitas vezes é o que acontece. Então, o que eu quero trazer para você agora será que você referiu a criança, e isso a gente aprende nas constelações, a importância dessas 3 primeiras fases. Eu digo para as minhas amigas assim, olha, por favor, até os 7 anos, tenha cuidado, pelo amor de Deus, para depois não ter que fazer um investimento, uma poupança terapêutica para essa criatura e tal. Porque agora a gente começa a dar conta da responsabilidade para a gente não sair depositando as nossas sacolas nas crianças, né? Ou seja, desemaranhar desde cedo na medida do possível. Mas o que eu quero propor, por exemplo, é que, na medida em que a gente pode fazer um movimento, de resgatar essa memória de que, reconhecendo competências e habilidades pessoais para cooperar, vencer o medo de fazer diferente. Não sei se vai dar tempo de você trazer consciência arcaica, coletiva, individual. Acho que a gente não vai dar tempo, não. A gente só tem agora 4 minutos. Então vou me enterrar. Mas eu acho que esse é um caminho viável, porque na medida em que a gente descobre isso, a gente arruma alguma força, e quando eu falo em força, é potência de ação, não é força. Não. Para se colocar diante da situação e fazer o que precisa ser feito para desmimizar, inventei neologismo puro, desmimizar essa ideia de que eu não sustento o conflito. O conflito existe para ser sustentado, visto, examinado, detalhado e resolvido. Porque essa ideia também de que faz-se mágica com as constelações, eu me preocupo, né? Me preocupa assim, eu tenho uma atenção, um cuidado, gosto de ter um cuidado com isso, porque é jornada. Eu não me torno dialógico da noite para o dia, eu construo uma jornada dialógica. Eu fico com dificuldade de perceber uma pessoa que ela diz, mas eu sou muito dialógica em casa, mas não consigo ser com os meus clientes. Será que de fato você consegue ser em casa ou você tem já uma dinâmica consolidada com sua família e vocês se acham dialógicos? Mas se alguém olhar com razoável distância, vai perceber uma guerra fria ali. Então, é realmente mudança gradual de paradigma. E eu acho que o mais interessante que a gente pode compartilhar é essa ideia de que olha para a história, vamos estudar a história do direito, vamos dar uma ré na nossa própria capacidade humana de resolver problemas para que a gente terceirize quando necessário. Porque o juiz ele é um terceiro. E que a gente possa, de alguma maneira, usar disso tudo que está servido agora nesse banquete, que são os métodos, até os que ainda não foram disponibilizados, não foram criados, né? Pode ser que daqui a 5 anos, 2, 3, coisas novas surjam, até mais rapidamente. E a gente possa fazer uso disso já amanhã. O que eu posso fazer quando
for para uma reunião no Zoom com o meu cliente, observar mais, amanhã, quando eu for escrever a minha peça, eu posso tentar não sangrar a minha petição, porque eu estou com raiva, porque eu vou ter que cozinhar, lavar, passar, lavar banheiro. Tá todo mundo fazendo isso. Tô com raiva de... Fazer cozido, fazer feijoada, correr para o supermercado. É um trabalho dificílimo, mas não há outro caminho. Eu sinto que se a gente não tomar uma atitude, um posicionamento diante, não só dentro do direito, mas em várias áreas da vida, em todas as áreas da vida, se a gente não tomar essa atitude de reconhecimento de que o que penso, o que sinto, reflete de uma forma geral, isso vai desencadear uma reação e uma ação, e de que eu estou conectado à história, de que a história ela me influencia bastante, de que tudo isso, graças a Deus, tem várias abordagens hoje que pode dar conta e melhorar significativamente todo esse processo. Eu acredito que a humanidade vai ter um nível de expansão e consciência e cura muito grande, porque imagina que a gente consegue criar uma doença, né, mundial. Imagina quando a gente tomar consciência e criar sentimentos nobres mundiais. Sem essa história de barreiras de línguas, de cultura, mas muito mais dentro do lugar de ser humano, dessa capacitação de ser humano. Então, a gente precisa criar uma faculdade que seja a capacitação de ser humano, né? Desse lugar de ser humano consciente, de adulto. Porque todo o movimento que a gente vê hoje é de crianças. Né? Olha só, a Terra é um planeta azul, lindo, maravilhoso, gostoso, belo, e que naturalmente é a grande mãe que dá, e os filhos que moram nela toma. E tudo que há um desequilíbrio de dar e receber, o que a gente vai fazer? A criança vai destruir a grande mãe. Então é assim, a gente destrói a grande mãe, se autodestrói, destrói todo o processo de relacionamento, e assim a gente vai levando dessa forma. Carlinha, só temos 1 minuto e 50, então eu vou me despedindo agora. Eu quero agradecer a sua presença linda, maravilhosa, baiana retada. Muito obrigada. Esse acarajé é maravilhoso e vou comer esse cozido quando estiver aí, viu? Muito bom. A única frustração que eu posso deixar para você é que eu não falo pai nem manhã, sabia? Eu falo pai e manhã. Eu não falo, não. Eu nunca falei, lá em casa nunca rolou isso, não. É pai, mãe, mãe, papai. Bença manhinha, bença painho. Tá vendo? Você é um baiano muito mais baiano do que eu. Olha que esculhambação. Eu quero agradecer a todos que vieram, que nos ouvirem. Por favor, coloquem-se junto para fazermos alguma coisa diferente. Vamos vencer as nossas dificuldades e fazer juntos. Quando eu fico insegura, eu procuro as estrelas da minha constelação, eu miro essas pessoas que admiro, ganho força e vou fazer algo, nem que seja um pouquinho. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado a todos vocês que participaram junto com a gente hoje. Muito obrigada a todos. As pessoas que vêm participando com a gente diariamente. Gratidão pela sua presença. Amanhã parabéns por essa maratona. A live de número 39 da Maratona da Transformação. Frases sistêmicas para os filhos de todas as idades. É legal isso, hein? Com a doutora Carmen Carvalho. Ela é dentista, homeopata e consteladora também, dentista de criança. Ela trabalha essencialmente com crianças. Então, a live amanhã às 19 horas. Essa live de hoje, eu vi alguém perguntando, vai estar disponível amanhã no canal do YouTube do Instituto Luciano Alves ou na timeline aí do Instagram. Curte aí a nossa página, curte aí, segue a página da Carla também, tem muita coisa legal, tá? Um beijo para você, até amanhã às 19 horas, com mais uma live da Maratona da Transformação. Gratidão, linda! Abraços luminosos. Boa noite a todos e cuidem.